primeira vez que eu pensei da relação entre Sérgio Cabral e mídias digitais foi quando aconteceu o caso da babá. O pessoal fez aí uma denúncia dizendo que ele estava levando a babá no helicóptero quando ele ia do helicóptero todo fim de semana lá para Angra. E aí eu fiquei pensando naquela história, e aí eu já tive filhos, sei que quando você tem filho pequeno, a babá faz parte integrante da família. Então, para mim, o que me chocou não foi o fato de ele levar a babá no helicóptero. O que me chocou foi a reação que ele teve. Ele não tinha uma narrativa para explicar o fato de levar a babá. E ainda pensei assim comigo, poxa, ele poderia dizer que o governador tem uma segurança, e essa segurança envolve a família dele, e a babá faz parte da família dele, né? Porque ela está dentro do processo. E que seria uma discriminação, digamos, que ele não levasse a babá e que a babá fosse de carro. Para mim seria super tranquilo, para mim não seria grandes problemas. Não estou discutindo o conceito, eu estou discutindo o seguinte, ele não tinha uma narrativa. E isso tem muito a ver com esse mundo de mídia concentrada. A mídia concentrada, ela estabelece uma relação das autoridades com a sociedade pela concentração, pela falta de transparência, pela falta de narrativa, pela falta de convencimento. E isso bate diretamente, esse mundo bate diretamente com a transparência que a gente está começando a ter aqui do lado de fora. Muitas pessoas ficam se perguntando, e ontem quando eu cheguei com a notícia aqui, para a menina que trabalha aqui em casa, e eu falei que o Sérgio Cabral tinha sido preso, ela levou um susto, ela não acreditou. Ela falou, não, mas eu sei, o garotinho foi preso. Eu falei, não, o garotinho foi preso e hoje o Sérgio Cabral também. Então, é porque a gente está vivendo uma mudança, e quando a gente pega todos os analistas políticos que tentam explicar essa mudança, as pessoas não conseguem ter substância para explicar essa mudança, porque essa mudança é um fenômeno que a gente está vivendo no Brasil, principalmente é um fenômeno macro-histórico. Eu passo em sala de aula para fazer esse debate macro-histórico, um filme chamado Lutero. Esse filme, ele conta a passagem de uma mídia concentrada da escrita manuscrita, e aí surge a escrita impressa. Você tem uma igreja totalitária, absolutista, junto com a monarquia, que se beneficia dessa falta de transparência e usa a falta de transparência para o seu próprio benefício, o seu próprio interesse, isso tudo está no filme. Aí vem o Lutero, começa a ler a Bíblia e começa a dizer que uma série de práticas que a igreja vinha tendo eram práticas que não estavam na Bíblia, ou seja, que ele leu e tal. E o Lutero, como vários outros, já tinham se rebelado contra isso e nego mandava para a fogueira. Mas qual é a diferença que mostra nesse filme? O Lutero ele vai e entra no WhatsApp do cavalo. O que é isso? Imprime as ideias dele e sai distribuindo a cavalo. Isso aparece no filme. E no momento que as pessoas começam a ter conhecimento e informação sobre o que estava escrito na Bíblia, o que não estava escrito e o uso que as pessoas estavam fazendo de coisas que não se deveria fazer, o pessoal se revolta e o pessoal sai quebrando, e aí você tem a reforma protestante, e aí você tem o início de toda uma mudança do totalitarismo católico para o que a gente tem hoje, que é uma igreja católica colocada num determinado lugar da sociedade de maneira completamente diferente. E você tem um surgimento de várias outras igrejas cristãs que não são necessariamente católicas, né? Então a gente está vivendo no Brasil, principalmente, e no mundo de maneira geral, a passagem de um ambiente hiperconcentrado para um ambiente hiperdescentralizado. Mas essa fase da transparência é apenas a primeira fase. É um momento em que muitas coisas que as pessoas não acreditam vão acontecer. Vai aparecer um Sérgio Moro da vida, que a gente certamente, algum tipo de juiz desse tipo já tinha aparecido no passado. E o que acontecia? Quando ele começou a querer prender esse pessoal, no primeiro momento limaram ele e ninguém apoiou, ninguém sai para a rua com a cara dele, ninguém coloca ele nas redes sociais, ninguém coloca ele no Facebook. Não existe essa rede de proteção ao juiz. Então aquele juiz, vários Sérgio Moros no passado, tiveram que botar a viola no saco. E agora não precisa mais botar essa viola no saco. Mas essa fase que a gente está passando é a primeira fase. E eu quero falar da segunda fase, que é a fase mais importante e é a mais difícil para a gente poder lidar. Existem duas fases numa revolução cognitiva. A primeira fase é o upgrade das mídias existentes.
né? Então, quando a gente chegou com a escrita impressa, foi um upgrade da escrita manuscrita. E a partir dali as pessoas ganharam a possibilidade de usar a escrita. As pessoas não usavam a escrita. A escrita era restrita a pouca gente. E aí disseminou aquilo, digitalizou, imprimiu, né, a escrita, as pessoas começaram a aprender a ler e escrever, e toda aquela mudança, houve uma mudança, né, do próprio Sapiens, houve uma mutação do Sapiens, o cérebro das pessoas passou a ser um cérebro, que era um cérebro basicamente oral, passou a ser um cérebro oral escrito, aumentou a lógica, surgiram vários filósofos, você pode falar do Descartes, do Spinoza, você pode falar do Bacon, que vão tentar estruturar ali um pensamento mais lógico, e a partir dali a gente começa a estar em outro ciclo completamente diferente. Então, a primeira fase de uma revolução cognitiva é um upgrade que você faz nas mídias existentes. O que está acontecendo na revolução digital? A gente digitalizou o som à distância, digitalizou o vídeo à distância e digitalizou o texto à distância. Tudo isso se disseminou na sociedade, todo mundo está colocando voz, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, né? A imagem à distância, a fotografia, tudo isso. Então, cria um ambiente de transparência, que foi mais ou menos o que aconteceu na Revolução Francesa também, já mais adiante, né? Em que você vai começar a confrontar um ambiente hiper transparente, uma sociedade hiperconectada entre ela, uma sociedade muito mais empoderada, muito menos isolada como estava, e começa a olhar para uma realeza que está ali sem narrativa, como estava o Sérgio Cabral no negócio da mulher dele. Tudo bem. Qual é a outra etapa que a gente vai ter? A segunda fase de uma revolução cognitiva. É a chegada de uma nova linguagem. Nem sempre acontece isso. Por exemplo, na chegada da escrita impressa, a gente tinha a palavra escrita e a gente depois teve a palavra impressa. Então a gente melhorou a palavra escrita, né? Melhorou a escrita, a gente disseminou a escrita, mas a gente continuou com a mesma linguagem. O que a gente está vivendo agora é a chegada da terceira linguagem, em função do aumento demográfico que a gente teve nos últimos 200 anos, que a gente saiu de 1 para 7 bilhões, a gente tem problemas que a gente não consegue resolver com as linguagens que nós temos. A gente não consegue resolver determinados problemas com a linguagem gestual, oral e escrita, porque você vai pegar uma reclamação de um motorista de táxi, aí você vai reclamar para uma cooperativa, o cara da cooperativa vai receber aquilo, um bilhete, ou vai receber uma reclamação por telefone, vai ter que processar aquilo, vai despachar aquilo, aí ele vai ter que se comunicar com aquele motorista, existe toda uma relação entre eles, existe todo um tempo, existe um volume enorme de reclamações, e a pessoa não consegue processar. Então, a gente está vivendo a grande crise civilizacional, é a obsolescência da linguagem. E essa linguagem é responsável, é mãe do modelo de administração que a gente tem, que é a gestão. Então, a gestão cria o gestor, e o gestor trabalha com a oralidade e com a escrita. O que o Uber introduz na sociedade, o Airbnb, o Facebook e todos esses novos modelos? Introduzem uma nova linguagem. Qual é a linguagem? A linguagem dos cliques. Então, a partir da linguagem dos cliques, eu consigo, clicando, dizer o que eu estou pensando, eu consigo fiscalizar o motorista do Uber, e se ele não tiver um determinado patamar de classificação, ele sai da plataforma, tem uma inteligência artificial que tira ele da plataforma. Então, esse novo modelo de fiscalização, essa nova linguagem permite que eu consiga fazer o que aconteceu no final da Idade Média, que é um recontrole da sociedade sobre as organizações, né? A transparência não resolve o problema, porque eu preciso agora construir um novo ambiente em que todos esses problemas que estão acontecendo agora, eles precisam ter uma nova perspectiva. Eu preciso controlar melhor todas as organizações. E não vai se resolver esse controle através do modelo antigo. Então, quando a gente fala de uberização da sociedade, uberização da política, a gente poder dar estrelinha para os políticos, a gente poder fiscalizar os servidores que trabalham no Estado, a gente poder fiscalizar todos os serviços, a gente poder definir todo o modelo que a gente quer para a sociedade a partir dos cliques, faz com que os cliques, qual é a grande vantagem dos cliques? Eles são fáceis de ser processados, você pode botar uma inteligência artificial e você tem uma coisa que a gente pode chamar de participação de massa. A gente não podia ter essa participação de massa no modelo anterior, porque as linguagens não permitiam. E agora a gente pode. Então, o grande movimento político que a gente vai ter para frente é a introdução, a defesa dessa nova linguagem, que foi também, se você analisar com calma, a chegada do papel impresso, todos os movimentos políticos que aconteceram depois foram navegar em cima da escrita impressa.
Só para a gente fechar o vídeo, o Lutero, quando vai defender a tradução da Bíblia para o alemão, e ele faz isso. Depois ele faz a Bíblia impressa, ele imprime a Bíblia, ele faz isso, né? Ele coloca uma escola junto de cada igreja para que as pessoas pudessem ler, escrever e ler diretamente a Bíblia e pudessem interpretar a Bíblia. Na verdade, o que o Lutero está falando? Ele é um defensor, ele é um uberizador. Ele vai defender a uberização da sociedade como? Através da escrita impressa. Então ele não é um cara que vai defender uma política. Olha só que coisa interessante. Ele vai defender a chegada da nova linguagem como uma ferramenta de empoderamento das pessoas diante daquilo que acontecia. É o que a gente vai fazer agora. Então é muito interessante perceber que o grande movimento político que a gente tem pela frente é a uberização da sociedade. É usar essas novas linguagens para sair do impasse civilizacional que a gente tinha antes. A gente não está vivendo a crise do capitalismo, a gente não está vivendo a crise da república, a gente não está vivendo a crise malzinha dos governantes, a gente não está vivendo a crise de falta de moral do ser humano, não é a crise da religião, nada disso. A crise que nós estamos vivendo é nós crescemos demais e as nossas linguagens ficaram obsoletas para as tomadas de decisões desse ambiente complexo que a gente tem hoje e a nosso modelo de administração ficou obsoleto e a gente precisa criar um novo modelo de administração baseado nessa nova linguagem para resolver os problemas que hoje não tem solução no modelo antigo. Se você quiser saber mais sobre essa discussão sobre política e tecnopolítica, o futuro da política, eu escrevi esse livrinho aqui, ó, Tecnopolítica 3.0, a uberização da política. Vou botar o link embaixo, você pode comprar diretamente no Clube dos Autores.